Bom dia, tudo bem? Shalom Adonai, Haris Kairene Agapetos Adelphoi. Hoje é mais um dia, mais um momento, mais uma publicação, mais uma oportunidade para você desenvolver o seu aprendizado aqui nesse espaço, no Transitar Teológico, um espaço que dialoga com outras áreas das ciências humanas. Mas também quero te convidar a vir fazer um curso teológico comigo. Tenho mais de 30 anos de docência, sou conteudista, sou escritor, tenho domínio dos assuntos que trabalho. Trabalho na área da teologia, trabalho na área da filosofia com hermenêutica filosófica, oratória e retórica, neurolinguística e outros cursos que eu estou oferecendo. Venha fazer um curso comigo. Entre em contato comigo pelo 62981 091777, certo? Além também de eu estar te prestando uma mentoria, e essa mentoria é algo extraordinário que você pode obter comigo também. Quer fazer mentoria comigo? Entre em contato com 62981 091777. Vamos agora falar o que está nos reservado para hoje, uma temática muito importante, muito significativa, que vai nos acrescentar. Eu vou tratar hoje a temporalidade do reino. Vamos falar sobre a temporalidade do reino, baseado na expressão Basileia Ton Theon. Basileia Ton Theon. Um dos temas mais, quem sabe, significativos, que estão presentes justamente na proclamação pública de Cristo, e que, sem dúvida, é o mais marcante, é o reino de Deus, o Basileia Ton Theon. Nos escritos do evangelista Mateus, nós podemos encontrar com mais frequência a expressão reino dos céus, tá? Possivelmente até por uma preferência própria de Mateus, enquanto o agiógrafo do evangelho Mateus. Justamente por ser até um tema tão frequente, tão significativo, a compreensão nos pode levar a um elucidar de um objetivo da própria missão de Cristo, bem como também pode nos abalizar o Novo Testamento em geral. O reino se torna um tema, e é um tema, presente principalmente nos sinóticos, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Para os seguidores e discípulos do Mestre, certamente é até assaz importante esta compreensão desse tema, bem como aquilo até que o reino pode significar dentro dos discursos atribuídos a Cristo. No contexto do Antigo Testamento, certo? Não é possível nós encontrarmos essa expressão, embora o conceito até esteja implícito nela. Algumas passagens, inclusive, sugerem e trazem a indicação do reinado de Deus, dele como o dominador de um reino. E este reino compreendido em um sentido espacial e também acrônico. Então, o reino de Deus é apresentado ao leitor do Evangelho de Mateus e por meio dos evangelhos sinóticos também, como presente e futuro simultaneamente, tá? É algo que já está entre a humanidade e, ao mesmo tempo, algo que ainda vai vir à humanidade. E aí, para entender esse aspecto de presente e futuro do reino, é necessário analisar alguns escritos de alguns estudiosos do Novo Testamento, de alguns teólogos bíblicos do Novo Testamento, que nos vão elucidar com maior propriedade esse assunto. Ao longo da história, nós vamos ver pesquisas sobre esse tema que são muito significativas. O reino presente, por exemplo, ele é entendido como atemporal. Para até se fazer parte desse reino, que é um reino já manifestado. O indivíduo, inclusive, deve, para adentrar esse reino, se tornar discípulo de Cristo. E assim fazendo, o seu ingresso no reino presente será um reino apresentado até com um contexto escatológico,
que, segundo os próprios dispensacionalistas, tá, vai ser um reino distinto, um reino tanto ao domínio territorial de Deus, quanto também escatológico. O reino escatológico, por exemplo, é aquele que vai se revelar ainda em toda a sua plenitude. E é no reino escatológico que veremos o Senhor face a face e todas as dúvidas serão esclarecidas e este reino se tornará um reino eterno. Então, a teologia do Novo Testamento, ela abrange os mais diversos temas, cada um com a sua complexidade e variedade, como ética, oração, discipulado, não é? Como qualquer outro tema que tivesse sido tratado e foi tratado dentro do contexto dos evangelhos sinóticos. Agora, os autores teólogos canônicos trabalham dentro da teologia do Novo Testamento algumas abordagens significativas, e eu vou trabalhar aqui nesta aula, nessa exposição, conversando um pouco e particularizando um pouco sobre Bultmann e Joaquim Jeremias, sobre o que eles consideram, tá? E também o próprio mais contemporâneo, o George Ladd, né? Como também Esquinelli e o próprio Zuck, o que eles vão considerar dentro desse contexto de conceito para reino de Deus e de reinado de Deus. Por exemplo, o Roy Zuck, certo? Ele apresenta uma definição menos abstrata. Já o Esquinelli e Ladd tentam explicar o conceito se ligando à pessoa de João Batista, como se ele próprio fosse o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ou ainda que alguns teólogos, podemos dizer assim, mais diferentes, mais distintos nas suas próprias articulações, vão trabalhar com questões de momentos históricos e concepções teológicas diferenciadas, como é o caso do Joaquim Jeremias, não é? O Joaquim Jeremias não define o conceito, ele apenas indica que a literatura a respeito do termo, ela se torna rara e escassa. E ele cita os poucos exemplos, onde inclusive ela vai aparecer por raras vezes dentro de uma terminologia reino basileia, não é? Como, por exemplo, nos livros apócrifos e até nos pseudo-epígrafos, como Targon, Philon, não é? Como Catiche, em Joséfo, não é? Para o Roy Zuck, o reino vai indicar, por exemplo, um território que é dominado por um rei que inclui as pessoas que estão subjugadas. Então, o reino pode ser até mais dinâmico quando ele é indicado apenas a autoridade e quando está com essa proposta. E a ideia de autoridade ligada a reino vai abranger tanto o cano do antigo como o cano do novo. Então, esse conceito de reino como autoridade, ele é mais dinâmico, ele é mais apropriado. E vai abranger os domínios tanto espirituais como territoriais. E a palavra, nesse contexto domínio, ela pode até ilustrar esses sentidos, já que pode ser utilizada tanto para o exercício da autoridade, como para a própria região, o reino em que se exerce essa autoridade. Então, é necessário, nesse aspecto, destacar que, embora Zuck utilize a expressão reino, ele entende também que domínio será a expressão mais adequada. Então, ele não vai descartar a oportunização e apropriação de domínio. E uma outra questão importante também é que Zuck vai dizer que quando se aplica a expressão direcionada a domínio, está indicando soberania divina e absoluta e sugerindo também a presença do reino nas relações sociais. Então, o reino, nesse aspecto, vai indicar um domínio territorial, enquanto o domínio não vai estar restrito a isso, mas irá alcançar também o reino espiritual, abrangendo tudo que existe nos domínios espirituais e físicos. Então, com relação à expressão preferida até pelo autor do Evangelho segundo Mateus, reino dos céus, ao invés de reino de Deus, Zuck vai apresentar um ponto de vista mais sucinto.
Segundo ele, até os judeus vão usar a voz passiva para estar descrevendo atos de Deus como uma forma respeitosa de descrever o que ele fez, sem mencionar o seu nome. E assim também a substituição do nome de Deus por céus e a própria moradia do Senhor vai ser uma outra forma desse tratamento que será respeitosa dentro da possibilidade que essa expressão propõe no Evangelho de Mateus. Então, o autor do primeiro Evangelho, ele demonstra e utiliza reino dos céus, preferencialmente quando deliberadamente ele está utilizando algumas expressões que estão vinculadas, relacionadas ao reino de Deus. E ele está utilizando isso como uma proposta mais, vamos dizer assim, voltada a particularizar essa expressão, porque ele direciona o seu evangelho para os judeus tinham uma certa resistência concernente a temor, e estava prescrito dentro das leis que eles observavam, que não poderia utilizar o nome de Deus em público, então eles tinham muita reserva com essa questão de usar a expressão Yahvé, e devido à sacralização inserida nela, e então, nesse âmbito, nesse aspecto, o Mateus, para não causar, para não chocar, não causar uma divergência, vai trabalhar com a expressão reino dos céus, tá? Basileia aionios, do que em vez de Basileia tonteon. E a quantidade de citações que ambas expressões, como tanto o reino dos céus, que aparece 25 vezes em Mateus, como o reino de Deus, que aparece 5 vezes também em Mateus, é largamente utilizada dentro dos sinóticos. Nós podemos ver, por exemplo, 11 vezes em Marcos e 25 vezes em Lucas, dentro do contexto dos evangelhos sinóticos. Claro que no evangelho de João ele vai ser raras vezes, só apenas 3 vezes. Então, voltando-nos agora, ou direcionando-nos agora, à tratativa e abordagem da irrupção do reino na proclamação de Jesus, nós vamos ver, então, Bultmann defendendo uma tese. E a ideia defendida por Bultmann é que João comprova o tema central da proclamação pública de Jesus, que é o reino ou reinado de Deus. E Bultmann vai dizer que o conceito predominante da pregação de Cristo é o reino de Deus, sendo até que a expressão preferida de Bultmann é reinado de Deus, ao invés de reino de Deus. Talvez a escolha até, podemos dizer, bultmanniana, ela até seja baseada na ideia de um reino pleno, onde Deus governa pessoalmente, e até pelo menos é isso que as palavras são sugerir. Então, para ele, o reinado de Deus, ele se torna um conceito escatológico, algo até que é profetizado e que ocorrerá somente no futuro, nos últimos dias. Então, essa proposta, essa base, essa intervenção dentro da literatura apocalíptica vai afirmar e vai propor um conceito de esperança, uma esperança que não espera a salvação dentro do contexto de uma maravilhosa mudança das condições históricas, políticas, sociais, e sim de uma catástrofe cósmica que irá pôr termo a todas as condições do atual curso do mundo. Então, a sugestão bultmanniana sobre a abrangência do reino e a forma como ele rompe entre essa questão de um choque com outras alternativas suas, vai propor um ignorar de afirmativas sobre Jesus e sobre a esperança imediata do reino. Por isso se entende até de uma forma inequívoca que Jesus, de certa forma, enganou-se quando o reino não irrompe como anunciado. Então, Rudolf Bultmann trabalha com o conceito que os 3 primeiros evangelistas estão resumindo a sua mensagem. Então, é bom compreender bem claro como é proposto dentro até de alguns teólogos contemporâneos, como Bultmann, que também é um teólogo que trabalhou com o Novo Testamento, um teólogo clássico da teologia do Novo Testamento, como também o Joaquim Jeremias, que é de seu discípulo,
e que vai escrever no mesmo sentido escatológico até de Bultmann, utilizando um argumento histórico e paralelo aos escritos canônicos, aonde os escritos do judaísmo, segundo ele, serão retornos do próprio Espírito Santo e, após o período de silêncio, vai se manifestar não somente em atos, mas também em palavras de autoridade. E, segundo essas palavras de autoridade, é que vai se constatar que o tema central dessa proclamação foi o reinado de Deus. Então, a quantidade de vezes que essas formulações aparecem dentro de contextos sinóticos, elas também estão em João. Então, segundo alguns teólogos, o reino de Deus é o tema central da proclamação pública de Jesus e também é o eixo central dos escritos neotestamentários. E para Bultmann e Jeremias, o reino não veio como previsto por Jesus. Tá? Bultmann vai entender, por exemplo, que o discurso de Jesus, como apenas um anúncio, denomina pregação escatológica, e não como fato concreto. Então, Jeremias parte de outro ponto e outro oposto a Bultmann, mas vai acabar dentro de uma mesma proposta de um reino anunciado e aguardado com uma catástrofe que não aconteceu. Então, George Elton Ladd parte da análise do reino como tema central e vai concluir com esse domínio dentro da proposta que a mensagem de Cristo está entre a humanidade, mas não de uma forma absoluta e plena e irresistível, antes vai coexistir, inclusive, com a realidade histórica de uma forma discreta e singela. Tá? Agora, trabalhando já com a questão da dualidade temporal, e a dualidade temporal dentro do reino de Deus, nós temos que ver que no que tange a dualidade temporal do reino, George Elton Ladd, por exemplo, vai trabalhar com peculiaridades das perspectivas teológicas de alguns estudiosos, defendendo que se há algum tipo de consenso entre a maioria dos estudiosos, é que o reino é, sim, em sentido verdadeiro, tanto presente quanto futuro. Tá? O reino presente, nesse caso, ele é pelo Espírito de Deus e ele é na manifestação da presença, da intervenção de Deus através também de Cristo. Então, o reino de Deus presente, ele muito bem trabalhado e explanado por Lucas, tá? E a presença do reino de Deus entre os homens também é proposta e desenvolvida e articulada por Lucas. O Udo Schinelli, com relação até ao reino descrito nas bem-aventuranças, por exemplo, em Mateus, vai explicar que a pessoa corporalmente pobre, sem direitos e oprimida e impedida de terminar a sua vida, de uma forma autônoma, pode somente esperar por misericórdia, pautada na demissão incondicional que Jesus concede da participação do reino de Deus. Então, por exemplo, Frank Tillman partia da mesma ideia com relação a um reino presente que ele vai mencionar e vai interrelacionar com Isaías e Marcos. E Bultmann vai partilhar da mesma ideia de Schinelli, trabalhando com a proposta de que considere que o reino de Deus já irrompe no fato de ele começar a expulsar pelo poder de Deus o que preenche os demônios aos quais atribuiu, como acontecia em seu tempo, muitas doenças. Então, Bultmann concebia a ideia de reino de Deus mais apenas como escatológico e não presente, tá? Então, o Zuck, por exemplo, o Roy Zuck, ele trabalha para uma questão de reino presente, com um olhar para o reino escatológico, mas trabalhando distinções sobre cada um. Então, é muito importante nós vermos e argumentarmos essas articulações distintas para irmos construindo uma série de proposições sobre o reino, como é trabalhado, como é pensado, como é cogitado, como é articulado, dentro da visão de alguns teólogos, tanto canônicos como teólogos também exegéticos e como também no contexto da própria articulação da teologia sistemática, certo? Então, era isso que nós tínhamos para hoje, para você ter um entendimento e uma visão um pouco maior, buscando até te levar ao olhar de teólogos voltados
a proposta da teologia contemporânea e alguns até teólogos controversos para podermos compreender com maior apropriação e intensidade a explanação Basileia Ton Theon nos evangelhos sinóticos, tá ok? Obrigado a todos.